Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal ESG Inside. Hoje, no nosso podcast do ESG Inside, nosso entrevistado é o Bernardo Bezerra. O Bernardo, ele é o diretor da Plataforma de Energia e Regulação da Serena. Bernardo, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar dessa conversa com você. Bernardo, antes de começar, você pode falar um pouquinho sobre aí suas atividades, quais são as suas iniciativas, um pouco sobre também a Serena, né? A Serena ela tem 15 anos de existência, né? E é uma empresa pioneira no fornecimento de energia limpa e sustentável, né? Você pode também nos contar como é que foi a trajetória da empresa até hoje? Claro. Não, obrigado pela pergunta. Então, meu nome é Bernardo Bezerra, como você comentou. Eu trabalho como diretor da nossa plataforma de energia, que é a unidade de negócios onde nós desenvolvemos produtos e vendemos produtos que possuem energia limpa e sustentável para o consumidor final. Tá? Esses produtos, eles atendem desde consumidores residenciais até grandes empresas. Eu também tenho aqui uma função também de liderar as nossas iniciativas regulatórias e institucionais. Então, assim, você tem numa mesma diretoria pessoas que pensam em como desenvolver produtos e vender esses produtos aos nossos clientes, mas também como você aprimora a regulamentação do setor elétrico brasileiro para a gente conseguir trazer esse mundo da energia renovável e competitiva para uma gama maior de consumidores, né? E é uma empresa que nós atuamos não só no Brasil, tá? Nós atuamos também nos Estados Unidos. Então, deixa eu contar um pouquinho da trajetória da Serena, Claudinei. Nós iniciamos nossa trajetória lá em 2008, tá? Antes de nós fazermos o nosso IPO, nós iniciamos construindo pequenas centrais hidrelétricas, que são hidrelétricas de até 50 megawatts. Uma hidrelétrica chamada Pipoca foi nosso primeiro empreendimento, né? Depois nós adquirimos alguns empreendimentos eólicos. Nós fizemos o IPO da empresa em 2017, tá? Que foi uma época onde nós iniciamos aqui na Serena uma área onde nós faríamos toda a nossa gestão da energia para a gente entregar melhor rentabilidade para os nossos acionistas, mas ainda vendendo muita energia para o que a gente chama de consumidores do mercado regulado, são os consumidores que são atendidos pelas distribuidoras. Isso quando foi feito o nosso IPO. Depois de 2017, a empresa continuou um ciclo grande de crescimento, onde nós passamos a atuar também vendendo energia para grandes consumidores, tá? E em 2020, nós iniciamos uma jornada sendo a primeira empresa a ter uma plataforma digital vendendo energia diretamente para os consumidores finais, de forma bastante simples, rápida e reduzindo bastante toda a burocracia, né? A primeira empresa a ter uma trajetória toda digital na venda dessa energia. E nós iniciamos no ano passado, 2023, uma trajetória onde nós passamos a vender energia também para pequenos e médias empresas e para residência. O total dessa trajetória, Claudinei, fez com que a gente, no IPO, nós tínhamos 255 megawatts, nós crescemos 11 vezes, atingindo esse ano 2.800 megawatts. Em termos de entrega de valor para o nosso acionista, o EBITDA da empresa em 2017, no IPO, era 96 milhões, e nós vamos atingir esse ano aí na faixa de 1,9 bilhões de reais para 2024, ou seja, um crescimento de 20 vezes. Então a empresa tem crescido bastante e crescendo também em diferentes fronteiras, né? Nós estamos também agora no mercado americano, no estado do Texas, também entregando energia renovável para os consumidores dessa localidade. Esse crescimento também acompanha também um grande interesse dos consumidores, né, nesse mercado aí que se chama de mercado livre de energia, né? Tem uma estatística aqui que entre janeiro e maio 8.936 consumidores deixaram de comprar energia com as distribuidoras e migraram para esse mercado livre, né? Uma quantidade maior do que o ano inteiro de 2023.
e essa perspectiva é que mais 24 mil consumidores troquem esse mercado regulado pelo ambiente competitivo, né, que representaria aumento de 62% no total de consumidores de energia livre, né? Na sua opinião, esse crescimento, ele digamos, está aquém ou ele está além do esperado? Como é que você avalia esse crescimento na sua experiência como um especialista? Não, perfeito, Claudinei. Considerando o arcabouço legal e regulatório atual, esse crescimento está bastante em linha com o que se espera, né? Porque existe um grande anseio dos consumidores de buscar uma alternativa para a energia cara das distribuidoras de energia elétrica atuais, né? E nós, como empresa que atua nesse mercado, nós temos aqui a possibilidade não só de entregar um produto que ele é mais competitivo, né? Então, fornecendo reduções expressivas na conta de luz final para o consumidor, mas também produzindo energia renovável. Então, o cliente, as pequenas empresas que estão entrando nesse mercado agora, eles têm um apelo não só de ESG, né, de ter um produto limpo e sustentável, inclusive com a possibilidade de ter um certificado que ele pode utilizar nos seus relatórios de sustentabilidade, mostrando que os produtos que eles vão consumir são produtos sustentáveis, feitos com energia limpa, e também uma redução de custo. Tá? E esse crescimento, né, que você comentou de 24 para 24 mil consumidores, ele é algo que foi possível por uma mudança que teve na regulamentação que começou a partir de janeiro desse ano. Tá? Até o ano passado, somente consumidores que tinham uma conta de luz acima de 50 mil reais seriam consumidores que poderiam ser livres, né? E a partir desse ano, todos aqueles consumidores que a gente chama de consumidores do nível de tensão A, tá, que estão conectados na alta tensão, então consumidores que têm uma conta de energia acima de 10 mil reais por mês, são consumidores que passam a poder comprar energia de qualquer provedor de energia, tá? E estamos aqui, aí com o meu chapéu agora institucional e regulatório, e a gente tem trabalhado bastante ali em Brasília, para a gente conseguir ter uma abertura desse mercado plena, para que qualquer consumidor possa escolher seu provedor de energia, como eles já fazem, Claudinei, no mercado bancário, você já tem portabilidade dos seguros, né? Você já tem portabilidade da sua conta telefônica, então a gente poder ter essa portabilidade também para a energia elétrica. Uma Open Energy, né? Uma Open Energy. Inclusive porque assim, tem uma pesquisa de Ibope que diz que 8 entre 10 brasileiros gostariam de contratar esse tipo de alternativa energética, né, para baixar as contas de energia elétrica, né? Quer dizer, essa ambição, esse desejo é para que todos possam consumir energia limpa e renovável, né? Não só os que estão ainda nessa categoria A, né, de um consumo acima de 10 mil reais. Você disse que estão trabalhando para isso acontecer, né? Qual que é a perspectiva disso acontecer, vamos dizer, a curto prazo? Não, perfeito. Então, essa é uma discussão que ela está estruturada, inclusive com consultas públicas, com participação da sociedade, desde 2017, tá? E que resultou, inclusive, num projeto de lei que ele está parado no Congresso, tá? Então, apesar de ser unânime e ter um consenso com relação à importância desse tema, está faltando vontade política para mexer esse projeto ir para frente. Uma boa notícia nesse sentido é que o atual ministro de Minas e Energia ele já anunciou que agora, no mês de agosto, ele vai apresentar um projeto de lei para essa abertura de mercado, né? Se fala em uma data de uma abertura total em 2028, 2029. Então, a nossa expectativa é que seja apresentado um cronograma onde vocês tenham aí um faseamento dessa abertura do mercado para que a partir de 2028, talvez 2029, todos os consumidores possam escolher seu provedor de energia, e é uma vontade natural do ser humano, né? O ser humano ele gosta de ter alternativa, mesmo que a alternativa seja manter-se na distribuidora, não tem problema nenhum. Se ele preferir continuar na distribuidora, ele pode se manter na distribuidora, mas ele pelo menos tem que ter a opcionalidade, né, de escolher quem é que vai fornecer energia para ele. Então, quer dizer que você vê uma flexibilização nessa reserva de mercado, né? Essa disputa entre esses vários atores no mercado de energia elétrica é uma disputa bastante acirrada, né? Porque
obviamente é um mercado já estabelecido que não quer perder as suas vantagens, né? Exatamente. Então, hoje, você tem os consumidores, eles já podem ter uma alternativa para a distribuidora, tá? Que é chamado o mercado, que é chamado o mercado de geração distribuída. Ou seja, se você é um consumidor que você coloca um painel solar na sua residência ou no seu condomínio, ou então você entra em um consórcio com outros consumidores que compraram terreno, alugaram terreno, instalaram um painel solar e você tem uma cota dessa energia, você consegue utilizar essa cota dessa energia e reduzir a sua conta de luz. Então, esse mercado existe, é o mercado de geração distribuída. Só que ele não é eficiente quando você olha sobre a ótica da sociedade. Por quê? Esse empreendimento ele tem que estar na mesma área geográfica da sua distribuidora de energia, tá? É, o que faz com que você não possa, por exemplo, aproveitar localidades, por exemplo, a região Nordeste, que tem muito terreno e tem muito sol. Você poderia estar construindo painéis solares lá, exportando energia através da nossa rede de transmissão, uma energia mais barata para qualquer consumidor. E hoje em dia você não tem essa alternativa. Então você fica preso só a um painel solar que você mesmo constrói ou você entra em um consórcio com outros consumidores. E é um investimento diferente, né, do que hoje só como consumidor, né? Exatamente. Você tem que ali fazer o próprio investimento para você ter acesso a essa energia. Aproveitando a sua experiência nessa área de regulação, eu li lá um comunicado na Abracel que existe um projeto que prevê exploração e desenvolvimento de geração de energia a partir de fontes de instalação offshore, né? Como as localizadas em territorial, em áreas de mar territorial, né? Mas segundo a Abracel, ela vai aumentar em 25 bilhões ao ano o custo para os consumidores de energia, né? Eu achei estranho esse projeto. Você pode explicar o que seria esse projeto que está lá na discussão na Câmara? Sim, então antes de eu voltar um pouquinho e explicar aqui para os nossos ouvintes esse conceito de eólica offshore, eólica que está no mar ali, territorial. Né? Hoje o Brasil desenvolveu toda uma indústria eólica no que a gente chama eólica onshore, que é feita na terra, tá? Onde a gente tem bastante vento. Tá? Aonde existem muitos projetos eólicos offshore? Por exemplo, na Europa. Tá? Na Europa, o que acontece? A eficiência para você produzir energia de eólica na terra, ela é uma eficiência baixa. Em torno de 25% de aproveitamento da energia do vento você consegue ter ao longo do ano. Tá? Porque os ventos são muitas rajadas, não é um vento constante, você não tem bons ventos em elevadas alturas. E, além disso, a terra na Europa é muito cara. Ou seja, é custoso você fazer eólica na terra lá. Por que o europeu foi para o mar? Porque no mar você consegue ter um aproveitamento eólico que ele aumenta essa eficiência de 25% para cerca de 80%. Tá? Ou seja, você multiplica aí por quase 4 vezes a eficiência e com custo que é 3 vezes mais caro. Então, assim, o europeu topa pagar 3 vezes a mais por algo que é 4 vezes mais eficiente. Faz sentido econômico. Acontece que no Brasil não é eficiente você ter essa eólica offshore ainda. Por quê? Porque o nosso aproveitamento em terra, enquanto na Europa é 25%, em terra o nosso aproveitamento é 55%. Então, de 55% para 80%, você está falando de menos de 40% de eficiência. Você não compensa ter esse aumento, tá, na eólica offshore comparado com a em terra, com a onshore no Brasil. Tá? Não se paga 3 vezes a mais para ter só metade a mais quase de eficiência. Isso não significa que o Brasil não precisa ter um marco legal. É importante ter um arcabouço legal para já preparar o Brasil para uma tecnologia que pode ser mais barata daqui a 10 anos. Ou seja, na década de 2030, é possível que essa energia seja barata. Qual o grande problema, Claudinei? O grande problema não é o projeto de eólica offshore em si. O grande problema é que fizeram um projeto de lei, tem 20 artigos, eu concordo com basicamente todos os 20 artigos que estão lá, mas do artigo 21 ao artigo 26 são artigos que nada têm a ver com a energia solar e são artigos que só são, na verdade, resultado de lobby para ter subsídios para uma determinada fonte.
Por exemplo, a própria eólica, a própria fonte solar e eólica que nós temos investimento, tem um subsídio aumentando, tem um incentivo para aumentar esses subsídios. Tá? Você tem aumento de subsídios para pequenas centrais hidrelétricas, tem aumento de subsídios para carvão, para manter a indústria carvão no Brasil. Você tem aumento de subsídios para a indústria de geração distribuída. Né? Quando você vai somando todos esses subsídios que existem, também subsídios para o setor de gás natural, quando você soma todos esses subsídios, a conta da Abracel, que é a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, e também esse Abrace, né, que é grandes consumidores de energia, e a Abracel, que é dos comercializadores de energia, eles indicam que quando você empilha isso tudo, você chega a um custo que é de 25 bilhões por ano. Isso vem do quê? Da obrigação de você contratar fontes que são mais caras, tá, do que se você deixasse um ambiente competitivo, onde a fonte mais barata seria a vencedora nesse ambiente. Então, é por isso que chegou essa conta de 25 bi por ano. Porque esse é um investimento privado, o risco deveria ser do investidor, da empresa privada. Deveria, né? Exatamente. Aí, numa tentativa de fazer política energética, mas fazer política energética com fontes que são mais caras, isso acaba resultando em uma conta que vai ser paga pelo consumidor final. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, né? Como é que você vê esse ecossistema de energia limpa, né? Como é que ele impacta a sustentabilidade e a redução do carbono? Então, hoje o Brasil ele tem uma matriz que ela já é predominantemente limpa. Então, a gente tem uma oportunidade de manter essa nossa matriz limpa, inclusive chegar nas nossas contas, é possível chegar num grau de quase 100% de renovabilidade na nossa matriz, tornando a gente bastante competitivo e fazendo com que a gente se posicione no mercado internacional como um país que tem seus produtos produzidos e exportados através de energia limpa. Isso é muito importante. Por exemplo, a Europa passou, no ano passado, uma lei que chama de uma fronteira de carbono, onde ela vai passar a taxar os produtos que ela importa com base na intensidade de gás carbono emitido para produzir esse produto. Então, se você tem uma matriz renovável, você produz seus produtos com energia renovável, você passa a ter melhor competitividade para exportar os seus produtos para a Europa. Tá? Chama de o CBAM, né? Que é a sigla em inglês para essa fronteira de carbono que vai utilizar. E, além disso, o Brasil, como tem uma abundância de energia renovável, a gente tem a possibilidade, Claudinei, de utilizar essa eletricidade renovável para descarbonizar outros setores. Então, um setor que a gente consegue descarbonizar que existe ainda dificuldade de descarbonizar plenamente no Brasil, o setor de transportes. Tá? Então, a gente consegue com a eletrificação de carros, de frota comercial, ônibus, caminhões, você consegue descarbonizar através da eletrificação. E tem outros setores que, através de uma tecnologia que é chamada de hidrogênio verde também, que você consegue descarbonizar, por exemplo, fertilizantes no Brasil, que emitem bastante gases de efeito estufa, e você consegue produzir hidrogênio a partir de eletricidade, tá? E com isso descarbonizar também esse setor. Ou seja, o Brasil consegue se posicionar muito bem no que tem se chamado de indústria verde. Tá? Certo. Bernardo, surgiu aí o assunto na pauta que está bastante discussão, é a questão da inteligência artificial generativa, né? Segundo a Agência Internacional de Energia, o ChatGPT requer 2,9 watts-hora de eletricidade, enquanto uma pesquisa que se faz no Google, por exemplo, requer apenas 0,3 watts-hora, né? Ou seja, estamos falando de um gasto energético 10 vezes maior quando se opta pelo uso da inteligência artificial, né? Como é que você vê essa explosão do uso da IA generativa, né? Como é que ela vai impactar o consumo de energia, na sua opinião? Não, excelente estatística que você trouxe. Inclusive, eu vou além, tá? Quando a gente fala de 10 vezes, é só o fato de você utilizar o ChatGPT para fazer aquelas buscas que você faz com prompt. Se a gente colocar ainda o processamento necessário para você utilizar a inteligência artificial para você produzir essas imagens, né? As pessoas têm usado muito o ChatGPT para desenha um pônei na Amazônia. Às vezes eu brinco até com a minha filha.
A gente está falando de 320 vezes mais consumo de energia. Tá? É, Se a gente é, utilizar o ChatGPT para produzir, inteligência artificial para produzir vídeos, prompts de vídeos, a gente está falando de 10 mil vezes a mais o consumo de energia comparado com o prompt que você faz no Google. Tá? Então, o consumo de energia realmente é exponencial. Mas o que acontece? Quando a gente olha desde 2010 até o que está sendo projetado para 2025, o volume de dados, né, que o mundo produz, consome, armazena, vai aumentar cerca de 90 vezes. Né? A gente vai atingir, 2025, um número impressionante de 180 zettabytes. Tá? Esse número era em torno de 2 zettabytes lá em 2010. Tá? Esse crescimento até 2014 ele foi puxado muito pelas redes sociais e pelo cloud, tá? Pela computação na nuvem. Depois, até 2021, nós tivemos um grande boom de consumo de dados por streaming. Tá? As pessoas começaram a usar bastante Netflix e outras ferramentas de streaming. E desde 2022 está sendo puxado pela inteligência artificial. Né? E como isso se traduz, Claudinei, em energia? Tá? Desde 2016, então foi quando a gente começou a ter o streaming e depois a inteligência artificial, o consumo de energia tem crescido 16% ao ano, tá? E atualmente a gente está falando aí de algo entre 1,3% e 1,5% do consumo mundial de energia. Os data centers, Claudinei, que antes eram data centers que tinham uma capacidade em torno de um consumo em torno de 100 megawatts, hoje já se fala em construção de data centers de 1.000 megawatts. A Serena hoje ela consegue produzir em toda, nós somos o maior consumidor, produtor de energia renovável do Brasil, por uma empresa puramente brasileira, a gente teria a capacidade de produzir energia para atender um desses grandes data centers. Então a gente está falando de um consumo expressivo. Tá? E para o futuro, quando a gente olha o que está sendo projetado de crescimento para atender a AI, quando você vê o quanto está sendo vendido dos chips da NVIDIA, né, para esses grandes data centers para processar o dado de inteligência artificial, a gente fala de um crescimento de consumo que hoje em dia o mundo como um todo ele tem uma capacidade de data center de 87 mil megawatts, chegaria a 170 mil megawatts em 2029. Tá? Tem empresas como só a Amazon deve chegar aí a 30 mil megawatts. Para vocês terem uma ordem de grandeza, 30 mil megawatts, o Brasil consome na ponta do Brasil, no horário de ponta, no máximo são 100 mil. Então, a gente está falando de 30% do consumo brasileiro, tá? Apenas uma única empresa. Então, é um consumo bastante expressivo. Isso tem a ver com essa necessidade de muito processamento de dado para a inteligência artificial. Eu li até que uma estatística da McKinsey, né, que nos Estados Unidos existe cerca de 5 mil data centers, que espera que o consumo desses 5 mil cresça de 17 gigawatts hora em 2022 para 35 gigawatts hora em 2030. Eu nem sei dizer qual que é a dimensão disso, né? Como é que essa escalada do consumo vai implicar no mercado, né? É impressionante, é um consumo bastante expressivo, né? O que a McKinsey está projetando. E na nossa visão, o consumo vai ser ainda maior do que esse quando você olha os anúncios que cada uma das empresas estão fazendo para ter essa corrida pela inteligência artificial. E você acredita que deveria haver algum tipo de incentivo, alguma iniciativa, né, inclusive para transformar os data centers atuais em data centers greens com essa eficiência energética? Olha, na verdade, eu não vejo a necessidade de ter um incentivo mandatório, Aham. tá? E a razão para isso qual é, Claudinei? Porque a energia renovável, tá? Tanto no Brasil quanto em vários países, ela já é a alternativa mais barata. Então, Perfeito. os data centers já têm procurado, por exemplo, a Serena, tá? Além de porque eles querem ter essa pegada de redução de carbono, né, uma pegada ESG, mas Aham. também porque é a alternativa mais econômica para eles.
Tá? E a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso também no mercado que nós estamos, o mercado do Texas, né? Temos conversado com várias empresas de lá que procuram a gente, claro, pela redução da sua pegada de carbono, mas também por ser a alternativa mais econômica, né, para você suprir o seu data center. Então, assim, a energia eólica, a energia solar realmente ficou a fonte mais barata e agora é um caminho sem volta. Tá? Essa tendência de expansão do consumo através de energia renovável. Bernardo, para finalizar aqui o nosso papo, né, como é que você vê essa perspectiva de crescimento do mercado de energia limpa, né? Tanto nos aspectos de inovação, também na geração de mão de obra, no crescimento da infraestrutura, na geração de impostos e na necessidade de políticas públicas para incentivar o setor? Não, perfeito. Então, falando especificamente de Brasil, tá? Então, nós temos um potencial impressionante de ter energia limpa, abundante, tá? E barata na margem, tá? Por que a energia é muito barata? O principal ponto, assim como eu falei para vocês, na Europa, nos Estados Unidos também, a eficiência da produção de energia eólica, estamos falando na Europa é na faixa de 25%, nos Estados Unidos, onde está um bom projeto eólico, é na faixa de 40%, o Brasil está falando de 55%, 60% de eficiência. Então, a gente tem muitos bons ventos, tá? Mas essa energia ela acaba sendo barata na margem. Por que na margem? Porque nós temos custos legados, custos do passado, que chegam na ponta para o consumidor final. A maioria deles são encargos, tá? Que pagam políticas públicas, que fazem com que essa nossa energia, no final do dia, ela acabe não sendo competitiva para a atração de novas indústrias. Tá? Então, algo que é muito importante ser feito, primeiro é como que a gente estanca, tá, essa série de subsídios que existem, que vão aumentando o custo para o consumidor final, para a gente ter uma energia que é barata, não só na margem, para você fazer o próximo megawatt-hora, ele é barato, mas você tem que pagar uma série de custos que são legados, custos do passado, como você estanca isso, tá? Parando com projetos de lei que vem junto uma série de, o termo que tem sido utilizado são jabutis, algo que entrou no projeto de lei, que alguém colocou lá, né? Sabe que alguém colocou, mas não sabe quem foi. Parar com isso, estancar isso, e ter mecanismos para você atrair a nova indústria. Como você faz para utilizar essa energia barata para aumentar a produção industrial no Brasil? Que é isso que a gente está precisando. A gente está precisando criar novas indústrias no Brasil para, com isso, aumentar o nível de empregos, né? E atração também dessas empresas para a gente criar valor, criar PIB para o Brasil. Tá? E a energia renovável, ela tem uma relação muito direta com aspectos de inovação. Tá? A gente está falando de operar um sistema elétrico que está ficando cada vez mais complexo. Né? Você tem que regular o que acontece quando num determinado momento para de ventar, quando não tem sol no final do dia, você tem um grande aumento de consumo. Então, tem uma grande oportunidade para você ter uma inovação, para você aprimorar a operação do sistema. Tá? Esse mundo 100% renovável, que é possível, ele requer esse tipo de inovação. E o Brasil também tem a possibilidade da gente evoluir bastante, né, na atração dessa indústria, principalmente essas indústrias de data centers, que deve acontecer numa segunda onda. A gente está vendo uma primeira onda de bastante crescimento de data center, de consumo de energia nos Estados Unidos, tá? E no segundo momento a gente vê aí uma oportunidade de crescimento desse consumo aqui no Brasil, que significa que a gente tem que estar muito bem preparado para a gente atrair essa indústria, tá? Que envolve, por exemplo, ter mão de obra qualificada para a gente atrair data centers de grande escala para o Brasil. Perfeito. Entrevistamos o Bernardo Bezerra, diretor de plataforma de energia e regulação da Serena. Bernardo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast do SG Insight. Muito obrigado a você, e aí eu deixo aqui meu abraço aí a todos os ouvintes.